Olá, muito boa noite para você. Mãe de criança que morreu após queda de carrinho desabafa e revela dificuldades enfrentadas pela família. O aumento nos casos ativos de Covid-19 entre os patenses e mais. Polícia Civil deflagra a Operação Simbiose que mira o combate ao tráfico de drogas. Homem é preso por pesca ilegal no Rio da Prata. Polícia recupera objetos furtados após arrombamento em residência. Comunidade escolar escolhe diretores e vices de escolas estaduais. A oferta de bolsas do Unipam para a formação de docentes. Artistas de Patos de Minas debatem gestão de carreiras com o Sebrae. A Alemanha é eliminada na fase de grupos da Copa do Mundo. Taróloga patense faz previsões sobre a seleção brasileira na Copa. As ações realizadas no Dia Mundial de Luta contra a AIDS em Patos de Minas. O UFO promove segunda edição do workshop sobre cafeicultura. E acusado de homicídio ocorrido em 2010 é condenado a mais de 4 anos de prisão. Destaques do NTV News que começa a partir de agora. A Polícia Civil, com apoio da PM, deflagrou nesta quinta-feira a Operação Simbiose, que tem como objetivo o combate ao tráfico de drogas em Patos de Minas. Uma pessoa foi presa e 5 mandados de busca e apreensão foram cumpridos. A primeira fase da Operação Simbiose em Patos de Minas teve como objetivo combater o tráfico de drogas no município. A operação se deve em virtude de 2 grupos criminosos que vêm agindo aqui em Patos de Minas na comercialização de drogas, e esses 2 grupos eles se unem em um dado momento para a aquisição de drogas, na tentativa de se fortalecerem e adquirirem drogas para serem comercializadas em Patos. Daí o nome Simbiose. Ao todo, 5 mandados de busca e apreensão foram cumpridos no bairro Brasil e também Cristo Redentor, em Patos de Minas. Além disso, durante a ação, um homem de 22 anos de idade foi preso em flagrante por tráfico de drogas. Aqui em Patos, nós tivemos a intenção de pular e ingressar em imóveis de indivíduos que eram investigados por armazenar essa droga. Então, eles eram dentre o grupo. Nós temos uma pessoa que adquiria essa droga, nós temos pessoas que, em tese, já armazenaram drogas. Uma investigada foi levar droga até o presídio Sebastião Satiro, sendo apreendida em posse aí de 25 cartelas de LSD, sendo hoje alvo de mandado de busca e apreensão, E dentre esses 5 mandados, um dos imóveis foram localizados aí cerca de 300 gramas de maconha, balança de precisão e um indivíduo preso. Os envolvidos presos nesta operação possuem passagens pelo crime de tráfico de drogas. Inclusive, uma pessoa que foi presa foi alvo de operação na cidade de Carmo do Paranaíba. Dessas pessoas investigadas, a pessoa que já foi levando droga para o presídio, ela já foi alvo de uma operação denominada Sem Maldade, na cidade lá de Carmo do Paranaíba, justamente por ingressar com drogas dentro do presídio. Então, todos esses investigados, eles têm envolvimento com passagens pretéritas pelo crime de tráfico de drogas, Inclusive, os imóveis são sempre checados, por isso que hoje a gente ainda não localizou o ponto específico do armazenamento, mas temos certeza que nos próximos dias nós vamos identificar. Outras fases da Operação Simbiose devem ser desencadeadas. A investigação ela está em andamento, ou seja, hoje aqui nós não estamos concluindo uma investigação. Dessa investigação em andamento já deu para observar que eles comercializam drogas sintéticas e também cocaína. Como eu disse, aliás, além da cocaína e da droga sintética, também temos a maconha, Tanto é que hoje foi apreendida a questão da maconha. Hoje é uma parte dessas diligências que com certeza vai nos possibilitar no prosseguimento das investigações com novas fases e deflagrações dessa operação. Em Presidente Olegário, a Polícia Militar de Meio Ambiente prendeu um homem de 45 anos por causa de pesca ilegal no Rio da Prata. O pescador tentou escapar da abordagem, mas acabou sendo detido. Ele contou que estava acompanhado de mais 3 pessoas que conseguiram fugir da polícia. Foram apreendidos cerca de 12 quilos de peixes das espécies dourado, matrinchã, pacamã e cascudo. A pesca no Rio da Prata é proibida durante o período de Piracema, que vai até 28 de fevereiro de 2023.
A Polícia Civil de Patos de Minas conseguiu localizar materiais que foram furtados em uma residência no bairro Laranjeiras. O crime aconteceu no dia 23 de novembro. Foram recuperados televisor, mala de viagem e também dinheiro. 2 criminosos foram identificados e responderão por furto qualificado mediante arrombamento. Em instantes aqui no News, as vagas de emprego disponíveis no Cine de Patos de Minas, a oferta de bolsas do Unipam para a formação de docentes e comunidade escolar escolhe diretores e vices para as escolas estaduais. Se você está à procura de emprego, fique atento, pois no Cine de Patos de Minas tem mais de 100 vagas disponíveis. Confira aí. No Cine de Patos de Minas, há oferta de 113 vagas de trabalho, a maioria para ajudante de motorista, com 32 vagas, motorista de furgão ou veículo similar, com 26. Há também 20 oportunidades para operador de caixa, 7 para promotor de vendas e vendedor. Há mais vagas disponíveis, como para porteiro, recepcionista, cuidador de idosos, vigilante e soldador, por exemplo. Os trabalhadores interessados podem se candidatar à vaga e agendar uma entrevista com o empregador pelo aplicativo Cine Fácil. Para isso, é preciso fazer o cadastro. Ou você pode ainda ir presencialmente à agência do Cine em Patos de Minas. Teve eleições nas escolas estaduais mineiras nesta quinta-feira para a escolha de diretores e vices. A votação segue até às 20 horas. Foram cerca de 20 dias para que a comissão pudesse organizar o sistema de votação. Primeira coisa é escolher a comissão de organização de todo o processo entre os servidores. Então se faz uma assembleia geral, onde os pais e os alunos são convidados também e se faça uma eleição dessa comissão. A partir daí, tem a inscrição das chapas. A partir daí já começa todo um trabalho de divulgação, de documentação que precisa ser avaliado até chegar no dia de hoje, que acontece realmente a votação e a apuração dos votos. Ao todo, 3.370 escolas estaduais realizaram o processo de escolha de diretor e o número total de chapas inscritas foi de 3.709 em todo o estado. Em Patos de Minas, são cerca de 20 chapas inscritas. Apenas as escolas Adelaide Maciel e Deiró possuem mais de uma chapa inscritas. Nas demais, é chapa única. Na escola Marcolino de Barros, cerca de 1.600 alunos puderam votar, além de 125 servidores. Todos os servidores em exercício na escola podem votar, também os pais de alunos menores de 14 anos e os alunos a partir de 14 anos de idade. Para os alunos, o ato de votar e escolher é de extrema importância. O Marcolino, hoje em dia, é uma das escolas que mais preocupam com o bem-estar dos alunos. A estrutura educacional daqui é totalmente competente e os diretores, os vice-diretores sempre estão muito preocupados com o bem-estar dos alunos. É importante para que a nossa escola tenha e continue com esses valores que são importantes para nós alunos e também com essa estrutura. E eu acho que é importante para a escola, né, ter uma nova administração, mudar um pouco a rotina, ter novos ares, né, também. Nas escolas onde não houver a formação de chapa para concorrer ao processo, o colegiado indicará servidor que atenda aos critérios. Para que se confirme que a chapa vencerá, faz-se necessário o quantitativo positivo de 50% mais um dos votos. Caso não seja alcançado, o Estado indicará os diretores. Precisa ter 50% mais um dos votos válidos, mesmo sendo chapa única ou mais de uma chapa. E o tempo continua instável, né? Choveu agora à noite, nesse início de noite em Patos de Minas. Vamos dar uma olhada como é que está o céu de Patos de Minas, uma nossa câmera externa ao vivo, mostrando aí, nós temos instabilidade, como já era previsto aí, a previsão meteorológica já tinha dito isso, chuvisco, né, nesse momento, em alguns bairros choveu mais forte no finalzinho da tarde, início da noite aí a gente viu realmente cair mais chuva, né, na região central, você vê que tem raios, né, na região central,
a gente não teve com tanta intensidade, mas aí se percebe também aquele aumento, né? O calor, aumento da umidade, né? A nebulosidade durante o dia, fez bastante calor hoje, e aí resultando nessa instabilidade aí sempre no final do dia, no início da noite, a gente monitorando aí, você vê que não está chovendo forte nesse momento, só respingos, mas é uma instabilidade que já tinha sido prevista aí pela meteorologia, como a gente disse ontem aqui na previsão do tempo. Vamos ficar de olho, né? O Centro Universitário de Patos de Minas ofertará, a partir do próximo ano, bolsas para incentivar a formação de docentes. Pois é, esse programa de incentivos de licenciaturas começa a partir do próximo ano e é promovido pelo Centro Universitário de Patos de Minas para esses cursos que aparecem aí na tela da sua televisão. Os cursos de Ciências Biológicas, de Educação Física, de História, de Letras e também de Pedagogia. Ao meu lado está o reitor do Centro Universitário de Patos de Minas, Henrique Miranda. Henrique, qual que é o objetivo deste programa de bolsas? Matheus, nós estamos muito felizes em lançar esse programa de incentivo à formação docente, incentivados pela nossa mantenedora, a FEPAM. Por quê? Nós sabemos que no curto e médio prazo nós corremos o risco de ter um apagão de professores para a educação fundamental 1, fundamental 2, educação infantil, ensino médio, enfim, para a educação básica. E onde é que nós formamos esses professores? Nos cursos de licenciatura. Então nós estamos oferecendo um incentivo para que jovens possam cursar licenciatura, se prepararem para a docência na educação básica. E o nosso programa, ele funciona da seguinte maneira. Os jovens que fizerem o vestibular para as nossas licenciaturas, quando eles estiverem aqui fazendo as suas matrículas para o próximo ano, se esse jovem, se ele cursou pelo menos um ano do ensino médio dele em escola pública ou escola particular com bolsa, ele vai ter uma bolsa de 30% para toda a licenciatura dele aqui no Unipam. Se ele cursou 2 anos do ensino médio em escola pública ou particular com bolsa, ele vai ter bolsa durante a sua licenciatura aqui no Unipam de 40%. E se ele cursou todo o ensino médio dele em escola pública ou em escola particular com bolsa, ele vai ter uma bolsa de 50% para toda a licenciatura. É a nossa maneira de incentivar os jovens a buscarem a licenciatura e nós podemos formar os professores da educação básica. Por isso faz-se a importância, né, de participar, a importância da educação, é aquilo que a gente sempre fala, né? Unipam, educação que transforma. E é importante, Henrique, nós ressaltarmos que o Unipam está com inscrições para o vestibular. As inscrições estão abertas, podem ser feitas por meio do site vestibular.unipam.edu.br até o dia 7. Isso mesmo, não só para as licenciaturas nós temos esse programa de incentivo à formação docente, mas o vestibular está aberto, né? As inscrições para o vestibular estão abertas para todos os nossos cursos de graduação presenciais. Vai pelo nosso site, né? O vestibular.unipam.edu.br até o dia 7 de dezembro, já que o vestibular ocorrerá no dia 11, e quem não conseguir se inscrever pelo nosso site ainda tem a oportunidade de se inscrever aqui no nosso campus na Rua Major Gotti, na Secretaria Acadêmica do Unipam, nos dias 8 e dia 9. Henrique, para reforçar então esse programa de bolsas do Centro Universitário de Patos de Minas, o estudante tem que estar na instituição há 1 ano e já estudando e já tem a oportunidade de fazer parte desse processo. Se ele estudou em escola pública, né, se ele fez o ensino médio dele, pelo menos o primeiro 1 ano do ensino médio em escola pública ou particular com bolsa, ele vai ter bolsa então de 30%. Durante toda a licenciatura dele no Unipam. Se ele fez 2 anos de ensino médio em escola pública ou particular com bolsa, 40% de bolsa durante a licenciatura no Unipam. E se ele fez todo o ensino médio dele em escola pública ou particular com bolsa, ele vai ter desconto de 50% para toda a licenciatura. Somos nós incentivando a formação docente aqui no Unipam. Tá certo, Henrique, muito obrigado pelas informações. Matheus Borges para o jornalismo da NTV. A seguir, artistas de Patos de Minas debatem gestão de carreiras com o Sebrae. A Alemanha vence, mas é eliminada na fase de grupos da Copa do Mundo. E taróloga patense faz previsões sobre a seleção brasileira na Copa. As formas de gerir a carreira foram debatidas durante o encontro entre artistas patenses que compartilharam experiências, e o evento contou com a participação do Sebrae. A roda de conversa entre artistas de Patos de Minas aconteceu em uma das salas do Museu Municipal de Patos de Minas.
Esse tipo de evento, essa roda de conversa, é uma tentativa de aproximar vários mini grupos de artistas maravilhosos esparramados pela cidade, para que a gente possa, juntos, iniciar um processo cultural dentro da nossa cidade, para que exista mais espaço para todas as pessoas, não só para pássaro vivo que tem viajado por aí. Nesta roda de conversa estão cantores, compositores, músicos e poetas, alguns com vários anos de estrada no ramo artístico e outros ainda na fase de iniciação. Para esse músico e poeta, falta incentivo do poder público e, por isso, movimentos como esse ajudam a fortalecer a classe de artistas da cidade. É importante porque a gente está se unindo para buscar melhores informação, busca de conhecimento. A gente quer, através da poesia, através do slam, da música, do rap, do hip hop, unir com o pessoal e levar essa arte da poesia falada para a população. Na visão dos participantes, a cidade de Patos de Minas segue um ritmo mais tradicional, com uma cultura voltada para o sertanejo. Para quem está começando na área artística, deve entender como funcionam os desafios que vão ser enfrentados e que não são poucos. Principalmente de pessoas, de alguns artistas que estão chegando agora na cena alternativa, para que eles tenham ideia mais ou menos como que eles começam a trabalhar nesse cenário. Porque trabalhar nesse cenário é muito complicado, porque existem várias partes técnicas que você tem que analisar o seu projeto empresarial, a sua música como empresa mesmo em si, né? Então tem vários segmentos que o músico tem que dominar. Geralmente o músico domina a música, o músico faz música, o músico faz arte, mas a música tem que ser enxergada como empresa. A partir do ponto que ela é enxergada como empresa, principalmente essa nova leva de músicos que estão chegando aqui em Patos agora, que estão crescendo aqui na cena, elas têm que começar a compreender um pouco mais dessa realidade empresarial que é a música, o trabalho autoral em si. O Sebrae de Patos de Minas é um dos apoiadores da cultura em Minas Gerais e acompanhou a reunião. A intenção do Sebrae é mostrar ao novo artista de que a arte deve ser pensada como empresa, para que os projetos possam, enfim, ser incentivados. Hoje o Sebrae está aqui para poder dar um suporte aos músicos de Patos de Minas, nossos artistas, poetas, para poder falar a respeito da formalização como microempreendedores individuais, como microempresa e mostrar quais os benefícios, os deveres, os direitos do MEI, né, junto à legislação e também prestar esse apoio, fazendo a abertura da empresa, né, mostrar como nós podemos dar esse suporte na gestão da empresa também. Para se manter de pé, os artistas focam na resistência, uma palavra bastante usada na cultura nos últimos anos do Brasil. É um momento em que é muito fácil da gente jogar a toalha e desistir, né? Porque é um trabalho que não para, é um trabalho que a gente está a todo momento nos reinventando para conseguir fazer aquilo que a gente ama, aquilo que é a nossa voz, a nossa verdade. Então estamos finalizando aí um processo, assim, espero, de um momento muito árduo para a cultura, não só em Patos de Minas, mas como no Brasil inteiro. Nesta quinta-feira, mais duas chaves definiram as seleções que passam para as oitavas de final da Copa do Mundo do Catar. Pelo Grupo E, o Japão conquistou o primeiro lugar ao vencer de virada a Espanha por 2-1. Mesmo com a derrota, os espanhóis se classificaram para as oitavas de final. Na mesma chave, a Alemanha venceu a Costa Rica por 4-2, igualou o número de pontos da Espanha, mas acabou sendo eliminada nos critérios de desempate. De novo, né? A Alemanha, pela segunda vez aí, eliminada na fase de grupos, é o que muitos torcedores brasileiros chamam de a maldição do 7-1, né? Nos jogos que aconteceram ao meio-dia, pelo Grupo F, Marrocos derrotou o Canadá por 2-1 e garantiu vaga para a sequência da competição em primeiro lugar. A Croácia se classificou em segundo, mesmo com o empate sem gols na partida contra a Bélgica. Pois é, e em meio à Copa do Mundo, uma taróloga de Patos de Minas faz previsões sobre o que pode acontecer com a seleção brasileira na competição que acontece no Catar. Para além das apostas e bolões de placares do Brasil na Copa do Catar, o tarô pode trazer uma nova perspectiva sobre como a seleção canarinho poderá se sair no Mundial. A taróloga Alessandra de Freitas consultou as cartas para prever o resultado de algumas mudanças, como, por exemplo, a escalação de Daniel Alves como capitão na próxima partida contra Camarões. Já como veterano, ele já leva uma responsabilidade maior no time das costas e ele também é muito
fácil acesso, ele consegue conversar bem, né? Ó, essas cartas aqui já mostram que ele consegue liderar muito bem. Gente, não está combinado isso, hein? A gente está tirando aqui agora, né? Se fosse ao vivo, também ia sair dessa forma. Então, é uma liderança, pode ser sim capitão, já saiu as notícias aí, e vai ter uma vitória sobre isso, né? O que seria a vitória? Ele consegue se sentir bem, ele consegue transmitir segurança pro time. Isso aqui pode ser também que o Brasil ganhe esse jogo, já esteja me contando? Sim, porque primeiro a gente tem um cavaleiro que fala sobre boas notícias, né? E eles trabalham com o quê? Com as pernas, inclusive o cavaleiro aqui monta no cavalo. E essa carta aqui é de glória, é de serenidade, é de tranquilidade, de muitas vitórias. Lembrando que é uma carta que representa uma orixá que foi comemorada esses tempos atrás, que é Oxum, que traz o brilho, o ouro. Então ele pode sim carregar o time nas costas. Outra escalação que tem sido cobrada pelos torcedores é a do atacante Pedro. Para a taróloga, a possibilidade demanda de uma condição. Bom, ele vai ter que lutar um pouquinho ainda para o Tite confiar sobre isso, né? Porque aqui apareceu uma criança, ou seja, uma oportunidade que está crescendo dele mostrar trabalho. Mas ainda tem aquele problema da dúvida, né? A pedra, igual a montanha, representa uma dificuldade que tem que ser trabalhada. Não, lembra daquela frase do Rock Balboa? Não é sobre a chegada, é sobre a caminhada? Então, assim, ele custou a conseguir essa oportunidade, ele pode jogar bem esse jogo, mas ele ainda precisa de um pouquinho mais de confiança do Tite para poder ter esse lugar fixo aí. Mas o grande anseio dos brasileiros é sobre a conquista do hexacampeonato. Sobre isso, as cartas podem decepcionar. Seguindo essa linha de raciocínio aqui, a gente tem uma carta que mostra um labirinto. Pode ser configurada como campo, né? Que a gente vê várias pessoas aqui dentro e fica difícil para a gente poder falar porque é muita movimentação. Então é como se fosse assim, eu tenho que decidir rápido as coisas. As nuvens e tempestades são um exemplo de uma mente confusa, complexa, complicado. Não é o tempo de eu decidir nada, eu ainda preciso de movimentar, olhar essa movimentação para esperar um resultado. E interessante dessa carta, que é número 28, que ela é o 2 mais 8, forma a camisa do Neymar, que é número 10, né? Então, olha como é que o baralho sempre responde o que a gente pergunta para ele. Olha que incrível! Essa carta significa o quê? 2 dados. Quando você joga um dado, você quer um resultado ou vários? Você quer um resultado, né? Então ainda há muita movimentação. Pessoas, escolhas, não dá para saber. Até porque a gente precisa da vitória dos outros times para a gente poder ter uma noção. E a cobra é o símbolo de quê? Da medicina, da farmácia e também da traição. Então, inclui-se traições, inclui-se puxada de tapete, a gente vê que o jogador está sendo muito pressionado, então tira a estabilidade do time, está totalmente desestruturado. E olhando também a configuração astrológica que o planeta está vivendo, a gente está vendo os humores muito exaltados, guerra, né? A gente tem também jogadores que estão com dificuldade de se sentirem seguros em explorarem as suas opiniões políticas, por exemplo, e isso está influenciando muito no momento. Então, atualmente, a previsão para o Hexa é não. Não temos o Hexa, infelizmente. Não gosto de trazer essas notícias, mas, infelizmente, não vejo ele ganhando esse ano. E a gente espera que as cartas estejam erradas, né? Que o Hexa venha. Daqui a pouco, as ações realizadas no Dia Mundial de Luta contra a AIDS em Patos de Minas, o aumento nos casos ativos de Covid entre os patenses e mãe de criança que morreu após queda de carrinho desabafa e revela dificuldades enfrentadas pela família. 1 milhão de bebês morrem devido à prematuridade em todo o mundo. E no Brasil, 340 mil crianças nascem por ano com menos de 37 semanas de gestação, o equivalente a 6 casos a cada 10 minutos. Mas uma tecnologia inédita foi desenvolvida por pesquisadores da UFMG com o objetivo de evitar a mortalidade neonatal. Fernanda é mãe da Beatriz, que nasceu prematura de 7 meses e meio no fim de outubro. Com 1,5 kg, a recém-nascida teve que ficar vários dias sob os cuidados na UTI neonatal do Hospital das Clínicas. Eu cheguei aqui com 25 semanas. Eu cheguei no Hospital das Clínicas. E aí, quando eu cheguei, já falaram que ia ter que retirar ela, porque identificaram que a bolsa estava estourada. E aí, quando fizeram o ultrassom,
viram que a bolsa estava intacta. E aí, só que estava herniada. Ela já estava no caminho, no canal para nascer. Aí eu fiquei 35 dias aqui, de cama, né? Não podia nem pôr o pé no chão, para ela não correr o risco dela nascer. E aí, quando fez 30 semanas e um dia, eu comecei a ter as contrações e aí ela nasceu. No Brasil, a taxa de partos antecipados é de 11,5%. De acordo com dados da Fundação Oswaldo Cruz e da Organização Mundial da Saúde, nós somos o 10º país no ranking mundial da prematuridade. Considera-se prematuro o parto antes da 37ª semana de gestação. Para avaliar melhor os prematuros e recém-nascidos, pesquisadores e professores da UFMG de várias áreas desenvolveram uma tecnologia inédita. Este aparelhinho é colocado no pezinho e é capaz de identificar com precisão a idade gestacional do bebê. Tem um índice de acerto de 94%. O que esse equipamento faz é fornecer uma informação que é essencial, é a mais importante que um profissional de saúde precisa para saber o que aquele recém-nascido especificamente precisa ao nascimento. Muitas vezes, essa informação já é conhecida durante o pré-natal, mas nem sempre isso é a realidade. Muitas vezes ela descobre a gestação já avançada, ou não se lembra da última menstruação, ou estava amamentando, ou não teve acesso a um exame de ultrassom que faz a datação da gravidez no início do pré-natal, nos 3 primeiros meses. É nessa situação que essa tecnologia, então, vem ocupar esse espaço, oferecendo, então, de uma forma rápida, segura e a baixo custo, essa informação tão importante para a sobrevida dessa criança. A nova tecnologia já foi patenteada e agora está na fase final de aprovação na Anvisa para ser comercializada no Brasil e em outros países, uma forma de ajudar na redução dos índices da mortalidade neonatal. Aquele recém-nascido prematuro, ele precisa ser identificado o quanto antes, para que as medidas protetivas, salvadoras da vida dele, possam ser iniciadas o mais rápido possível. Como, por exemplo, manter o bebê aquecido, iniciar a amamentação logo na primeira hora de vida. Muitas vezes é necessário um suporte ventilatório para que aquela criança consiga respirar mesmo nos primeiros minutos de vida. E se naquele local onde aquela criança nasceu não há suporte necessário, identificar o prematuro é importante para que ele seja transportado para um hospital, para um local onde esses cuidados necessários possam existir e, de preferência, com uma unidade de cuidado intensivo. A cada ano, a prematuridade resulta na morte de 1 milhão de bebês em todo o mundo. Por isso é bom que os pais fiquem atentos para evitar complicações. Quando uma mulher vai à consulta de pré-natal, e o médico ou a enfermeira faz o exame, muitas vezes realiza o exame de toque, identifica que o colo do útero está abrindo prematuramente, ela vai ter uma atenção especial com aquela gestante. Situações em que a gestante também passa por infecções durante o pré-natal, e uma delas é a sífilis, a toxoplasmose, a dengue, as arboviroses que a gente fala, zika, todas essas são situações que podem antecipar o parto. E muitas vezes uma infecção urinária, que parece uma coisa banal, mas que na gestação está associada ao parto prematuro. 1º de dezembro é o Dia Mundial de Luta contra a AIDS. Em Patos de Minas, ações de conscientização e de prevenção à doença foram realizadas nesta quinta-feira. Dezembro marca a chegada do considerado mês vermelho, alerta de combate à AIDS. É muito importante a gente lembrar que o mês de dezembro ele é considerado o mês vermelho, porque nele a gente faz todas as campanhas de combate ao HIV e promoção à saúde. A data do dia 1º de dezembro ela é uma data simbólica, onde nela a gente tem todos os meios de comunicação falando sobre promoção à saúde, falando sobre como se evitar contaminação pelo HIV e, por que não, em consequência, outras ISTs, infecções sexualmente transmissíveis. Segundo o UNAIDS, 38,4 milhões de pessoas
viviam com HIV em todo o mundo em 2021. No Brasil, o número de pessoas vivendo com a doença passava de 900 mil no ano passado, de acordo com o Ministério da Saúde, e desse total, cerca de 77% tratavam a infecção com antirretrovirais. Desde o início da pandemia de AIDS em 1980 até dezembro de 2020, o Brasil já teve mais de 1 milhão de casos da doença, que causaram 360 mil mortes. A taxa de detecção vem caindo no Brasil desde o ano de 2012, quando houve 22 casos para cada 100 mil habitantes. Em 2020, essa proporção havia chegado a 14,1 por 100 mil, o que também pode estar relacionado à subnotificação causada pela pandemia de Covid-19. Em Patos de Minas, a situação é de alerta, vez que os dados estão em constante mudança. O momento é sempre de alerta, porque a gente tem uma dinâmica populacional sempre aumentando, o crescimento populacional aumentando e, consequentemente, aumentando o número de contatos interpessoais entre as pessoas. Então, por mais que a gente tenha campanhas, a gente tenha métodos de promoção à saúde e prevenção, ainda existem casos que a cada dia casos novos vão surgindo e esses casos novos precisam ser acolhidos para que sejam investigados e, se oportuno, oferecer a eles o tratamento o mais breve possível. É importante estar atento à diferença das doenças, principalmente quanto à AIDS e o HIV. HIV é um vírus. Um vírus é um agente microscópico que ele pode infectar o seu corpo e te causar algumas doenças. A contaminação desse vírus é através de sangue e material corpóreo contaminado, que por sua vez pode acontecer através do compartilhamento de objetos ou de atividade sexual desprotegida. Isso é o vírus do HIV. Esse vírus do HIV ele entra no nosso organismo e ele vai morar nas nossas células de defesa. Quando ele mora dentro das nossas defesas, ele destrói as nossas defesas, deixando o nosso corpo vulnerável a doenças oportunistas, pneumonia, meningite, doenças neurológicas. E essas doenças oportunistas, na presença da infecção do vírus HIV, com células de defesa baixíssimas, configuram o nome de AIDS, que é a síndrome da imunodeficiência adquirida. Isso é a AIDS. Para isso, uma ação foi desenvolvida para a testagem da população. Existem formas diferentes de realização dos testes. Existem testes que a gente chama de PCR, testes que a gente chama de sorológicos e testes que a gente chama de testes rápidos. Hoje estão sendo oferecidos os testes rápidos. Os testes rápidos, como o próprio nome já diz, são testes de execução mais rápida e de resultados mais rápidos. É coletado uma gotinha de sangue do dedo do paciente e essa gotinha de sangue é colocada sobre um pote contendo um reagente. E esse reagente, ele vai mostrar que se tiver a presença do vírus ali no sangue do paciente, vai reagir e dar um resultado. Se não tiver a presença do vírus ali, não vai dar reagente. Então, portanto, mais do que positivo e negativo, o nome correto é reagente e não reagente. Para quem fez o teste, a importância é para que se conheça o próprio corpo. A gente tem que manter o corpo da gente bom, né? Até minhas vacinas, não tem uma atrasada. Quer ver se tem alguma coisa, tem que tratar, né? Eu não sei se eu tenho, se eu não tenho. Essa importância são significativas para a gente, porque às vezes você passa um tempo sem fazer um exame de sangue e não sabe como está seu procedimento, né? E como você faz, você tem a consciência do seu corpo. A gente continua falando de saúde. Patos de Minas tem 309 casos ativos de Covid-19. Agora 310, né? Já aparece aí nesse nosso painel aí do coronavírus, nesses novos dados. A informação foi divulgada nesta quinta-feira pela Secretaria Municipal de Saúde. Em comparação aos dados de ontem, são 36 pessoas dentro da janela de transmissão da doença. De acordo com os números disponibilizados no painel coronavírus, pelo menos 9 pessoas estão internadas, né? Sendo aí uma em UTI e 8 pacientes em leitos clínicos. Desde o início da pandemia, né, mais de 36.500 pessoas foram infectadas. O número de óbitos permanece em 612 e os casos tratados somam mais de 35.600 casos desde quando a pandemia começou.
A gente muda aqui de assunto porque a mãe de uma criança de 6 meses que morreu após cair de um carrinho em Patos de Minas falou pela primeira vez desde o acidente. Ela desabafa sobre a dor da perda, o sofrimento com os comentários maldosos e revela outras dificuldades enfrentadas pela família. A criança da foto é Maitê Sofia da Silva. No dia 2 de outubro deste ano, a bebezinha de apenas 6 meses foi socorrida às pressas após sofrer um acidente em um carrinho de bebê. A mãe da menina teria deixado a filha com os padrinhos quando o acidente aconteceu. A criança foi resgatada pelo SAMU na Rua 1 do bairro Alto da Serra, em estado grave, até o hospital da cidade, com fratura na clavícula e traumatismo craniano. Exames foram feitos no Instituto Médico Legal e a Polícia Civil chegou a ir até o endereço aonde o fato aconteceu para apurar o caso. A mãe da criança diz que era acostumada a deixar a criança com os padrinhos. Ela conta que só soube do acidente na tarde de domingo. Eles sempre pegavam ela, né? Aí, num sábado, eles pediram pra ver ela. Aí acabou que ela ficou lá, dormiu lá com eles. Aí eu aproveitei e fui passear um pouco também. Aí no domingo, eu mandei mensagem de manhã, porque sempre era assim, eu mandava mensagem de manhã e perguntava se queria que buscasse ela. Eu mandei mensagem de manhã e falou que não precisava. Mandei à tarde, não precisava. E mais tarde eles traziam ela pra mim. Por volta de 3 e pouco da tarde, eles pegou e me mandou mensagem falando que a SAMU estava descendo com ela pro regional, que ela tinha sofrido uma queda. Aí nisso ficou, até um dia antes dela falecer. Um desespero total. Foi muito desesperador. Eu não suportei, não estou suportando até hoje a falta dela do nosso lado. A mãe conta que depois do acontecido ainda não conversou com os padrinhos da Maitê. Não está sendo fácil, né? Digerir tudo o que está acontecendo. Não, eles ainda não procuraram a gente, não conversamos com eles. E nem sei se vai chegar a procurar. Porque até então o que a gente sabe foi que ela caiu desse carrinho. Só que eu mesma, pra te falar a verdade, às vezes meu coração dói. A dor da Jaqueline é amenizada pelas duas filhas, uma de 2 e a outra de 5 anos, com quem ela passa boa parte do tempo. Mas quem deu todo o suporte mesmo foi a dona Edna. Mãe tem que ficar do lado. Dona Edna, não foi fácil toda essa situação. Não foi. Pra gente sendo difícil, porque Deus sabe que eu tenho passado aqui. Tá triste demais a situação. Muito triste, muito complicado. E aí nos últimos dias, a dona Edna tem feito todo o suporte também dentro da casa da Jaqueline. Vamos mostrar lá dentro, porque tá faltando muita coisa. Diz pra nós o que tá faltando, dona Edna. Sim, arroz, o feijão, até aqui a gente ainda tem um pouquinho ainda. Óleo, tem um pouquinho. Agora, mais falta mesmo é as frutas para as crianças, verdura, assim, uma carne que elas pedem muito, o leite delas. A situação é tão crítica que os armários já começaram a ficar vazios. Sem gás, a mulher cozinha em um fogão a lenha improvisado com tijolos. Falta roupas e brinquedos para as crianças que, de maneira inocente, nem têm noção do que está acontecendo na vida da mãe solo. Quem quiser ajudar a Jaqueline pode entrar em contato pelo telefone 349-9763-1597 ou fazer um Pix no mesmo número. O endereço da mulher fica na rua Adelino Camilo Gomes, 114, no bairro Alto da Serra. A gente pede fruta, a gente pede uma cesta, leite, bolacha, coisas que criança gosta também, porque até então, até eu arrumar esse serviço, é minha mãe quem custeia as coisas aqui dentro de casa, é minha mãe que tá pagando as coisas, pagando talão, ajudando a gente, comprando as coisas para as meninas. O que eu mais peço é isso, gente. No coração de vocês, se tocar, ajude a gente com uma cesta básica. Não precisa ser muita coisa, pode ser uma cesta básica, mas que seja de coração. Depois do intervalo, o UFO promove segunda edição de workshop sobre cafeicultura em Patos de Minas. E você vai ver que acusado de homicídio ocorrido em 2010 é condenado a mais de 4 anos de prisão.
O acusado de um homicídio que aconteceu em 2010 foi levado a júri nesta quinta-feira em Patos de Minas. A vítima foi morta a facadas após um desentendimento violento. O crime foi cometido em 29 de julho de 2010, quando, após uma discussão, Fernando Soares de Oliveira esfaqueou Cleiton Dias dos Santos. Acontece que aqui no bairro Cristo Redentor, onde que o acusado morava, ele estava na casa da tia dele, junto com a irmã e junto com o recém-nascido filho dessa irmã, ou seja, sobrinho dele, que era filhado dele. E após o almoço ele pegou uma panelinha com o resto de comida e dirigiu-se até a casa dele. Só que nesse caminho tinha um bar, que chamava Bar do Rui, e lá tinha um rapaz fazendo uso de bebida alcoólica. Viu ele passando, foi lá, agrediu ele, deu soco, ele pegou, foi lá na casa dele. Ele chegando na casa dele, e depois de um tempo ele se armou de uma faca, porque ele teria que voltar para buscar a irmã dele, mais o sobrinho dele recém-nascido. Tá? E quando ele estava voltando, o rapaz, que depois foi a vítima, agrediu ele novamente. Ele pegou, deu uma facada, na realidade mais de uma, deu umas duas, certo? E mais uns outros machucados lá. O rapaz ficou não morto, caído no chão. Ele pegou, ele mesmo, o acusado, ligou para o 190, chamou a polícia, chamou o SAMU e ficou lá aguardando a polícia chegar. Tá? No outro dia, a vítima veio a falecer depois de uma cirurgia no hospital. Foi isso que aconteceu, a questão fática. Após 12 anos, Fernando Soares de Oliveira então foi levado a júri popular no Fórum Olímpio Borges. Sentença final ficou como uma lesão corporal seguida de morte, com a diminuição em razão do acusado estar sob o domínio de violenta emoção, e com isso, ao final, ficou uma pena de 3 anos e 4 meses e vai ser fixado o regime, no caso, aberto. A defesa ainda irá avaliar se irá recorrer da decisão. Nós vamos fazer uma análise. Nós temos um prazo de 5 dias, eu vou conversar com a família, vou conversar com o Fernando também, mas a tendência, quando há uma condenação, é que haja recurso, tá? Até porque a gente conta também com a questão da prescrição, mas a gente vai analisar com a família, com o acusado mais de perto, para tomar a decisão de uma forma mais serena, com maior razão. Com o lançamento de café especial, possibilitado por meio de parceria com empresas patenses, a UFO realizou hoje a 2ª edição de um workshop sobre a cafeicultura. Com o objetivo de divulgar as pesquisas e resultados de 5 cultivares arábicas realizados em 3 propriedades rurais de Patos de Minas em 2022, a 2ª edição do workshop Da Semente à Xícara ocorreu no campus Pavonianos da Universidade Federal de Uberlândia. Esse grupo da Semente à Xícara, ele envolve a Universidade Federal de Uberlândia, a Universidade Federal de Lavras, a Universidade de São Paulo e a Universidade Federal de São João del Rei. Então, são grupos de pesquisadores com diversas expertises que se reuniram aí para trabalhar e estudar e pesquisar cafés aqui da região. A universidade, ela existe em razão da sociedade. Ela existe na formação de recursos humanos e ela existe na relação de inovação, ela existe na formação de a produção de um novo conhecimento. Com esse café, nós agregamos tudo, né? E entregamos à sociedade. Eu acho que esse é o ponto essencial, é o ponto crucial que nós devemos enfatizar nos próximos anos. É como que a universidade ela consegue entregar produtos para a sociedade, além dos recursos humanos. Um dos palestrantes do workshop foi o Dr. Flávio Borém, que é professor na Universidade Federal de Lavras e dissertou sobre os desafios na qualidade do café arábica. A ideia seria trazer informações para um público, uma audiência bastante eclética, né? Pensamentos, perguntas e promover uma discussão interessante sobre os diversos fatores que afetam a qualidade do café e como que nós podemos trazer a teoria, a ciência, de uma forma simples e prática para auxiliar aqueles que querem produzir cafés especiais e para também, quem sabe, aqueles que querem trabalhar com cafés especiais. Para o produtor Daniel Bruxel, desde o início a ideia era desenvolver o café de melhor qualidade. A UFO apostou no método de fermentação, que era um método que estava em voga nessa época no Brasil, todo produtor tentando produzir café a partir desse método, e a UFO veio com algo mais científico, com uma pesquisa mesmo, para se ver a melhor temperatura, o tempo, a maneira, como se fazer isso. E nós acreditamos nisso, né, desde o início, e foi muito interessante que teve uma interação muito boa entre universidade e produção, né, toda a equipe da UFO envolvida nisso, a quem a gente tem que agradecer.
Mauro César Naimeg relata que por meio da parceria foi possível compreender melhor o processo de produção de cafés especiais. Essa parceria já está rendendo alguns frutos, que vai ser o lançamento de um café com essas características dos parceiros produtores, com os terroirs da região. Então a gente tem uma expectativa muito boa que a população no geral, principalmente da região de Patos de Minas, possa conhecer e experimentar um café especial da região. Hoje, no workshop, a gente está lançando aqui o Café Porandu, que é um café da Universidade Federal de Uberlândia, fruto das pesquisas realizadas, onde os produtores rurais, Décio Bruxel, Elmiro da Santiago e a família Naimeg, elas doaram o excedente dos cafés e doaram para a universidade. Hoje a gente está vendendo esses cafés, aqui no @Café Porandu, para que esse recurso seja revertido aqui para as pesquisas novamente. Nesta quinta-feira, na reunião ordinária da Câmara Municipal, os vereadores aprovaram um projeto de lei que torna obrigatório o lacre de garantia inviolável dos alimentos entregues por sistema de delivery. De autoria do vereador João Marra, o projeto de lei número 5.611 de 2022 foi aprovado em primeiro turno durante a Assembleia da Câmara Municipal. A iniciativa obriga que estabelecimentos comerciais lacrem embalagens de alimentos que são entregues por meio de sistema de delivery em Patos de Minas. Esse projeto veio surgindo aí desde a pandemia, o delivery aumentou, E vejo a alimentação até na minha casa chegando assim, muitas das vezes até um pouco mexida, pelo fato de carregar. E eu acredito que dá mais confiança para a gente esse lacre, uma alimentação saudável chegando na mesa da nossa população. A preocupação realmente que ninguém mexa, não viola realmente a alimentação de quem vai alimentar. Aprovado por 14 votos, o único vereador presente na reunião que se opôs ao projeto foi José Luiz Borges Júnior, do Podemos. Eu acredito muito que talvez ele até votaria acima, ele deve ter sido procurado por alguns amigos, ou de empresa, isso e aquilo, mas dando uma justificativa que está contra o projeto, mas ele é a favor dessa alimentação saudável. Porque, assim, muitas das vezes, igual fui cobrado também, eles acham que vão gerar custo para a empresa. Não, gente, vai gerar um pouquinho mais de serviço para fazer um lacre, um adesivo que seja da Paralacá, com a empresa. Então, você coloca a logomarca da empresa, fica bonitinho, a comida chega saudável na casa das pessoas. Pode ser com marra-gato, pode ser na fita, tem uma maquininha que você só leva a sacolinha, amarra. É claro que você vai nas lojas de roupa, já sai até a sacola já seladas, Eu vejo que a alimentação é que tem que ser realmente selada. Para João Marra, o projeto de lei, além de aumentar os critérios de higiene, também serve como marketing para os estabelecimentos comerciais. Realmente a pessoa que sabe que ali vai vir uma comida lacrada, em cima da mesa ali do consumidor, fala, não, essa empresa me agrada, a comida vem certinha, Então eu acredito muito que esse projeto dê uma repercussãozinha negativa, mas eu tenho certeza que até mesmo esses comerciantes que tentaram nos falar que não era legal, ele vai entender que a empresa dele precisa realmente andar por esse caminho. Com essa, o NTV News fica por aqui, mas volta amanhã às 19 horas. Eu te encontro também no 30 Minutos, mais cedo, às 11h30 da manhã. Obrigado pela companhia e até lá.